Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos falando de livros apocalípticos. E agora nós vamos tratar a lição 10, que é encerrando o livro do Apocalipse. Apocalipse 17 até o Apocalipse 22. Nós aqui iremos falar dos eventos finais do livro do Apocalipse. E com isso concluímos também essa matéria, livros apocalípticos. No capítulo 16 do livro de Apocalipse, o evento que segue a última praga é a volta de Cristo, com glória e poder, para julgar as nações. Apocalipse, capítulo 19. Antes disso, no entanto, temos duas extensas passagens parentéticas, tratando de dois fatos portensos, que é a falsa igreja, a Babilônia, do capítulo 17, e a seguir, a outra Babilônia, a capital do reino do anticristo, antes de este ocupar Jerusalém. É a Babilônia do capítulo 18, que é, a essa altura do estudo do livro do Apocalipse, o assunto que não é novo. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 8, está escrito: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Esse anúncio está relacionado à execução dos juízos divinos mencionados no verso de número 7 do mesmo capítulo. Em Apocalipse 16, verso 19, encontra-se registrado: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Portanto, o termo Babilônia no livro de Apocalipse encerra 2 sentidos. Primeiro, a Babilônia religiosa ou eclesiástica, que é simbolizada por uma mulher no capítulo 17 e defenestrada em Apocalipse 17, verso 16. E segundo, uma Babilônia comercial e política, que é visto na cidade do capítulo de número 18 do Apocalipse. É neste patamar de revelação de Deus ao homem os eventos finais do seu plano, que concluímos nosso estudo aqui de Daniel e do Apocalipse, e que permite estarmos incluídos entre os que sabem e entendem. Vamos então à revisão, né, no Cumpre-nos Agora, como tríplice bem-aventurança, depois de lermos, né, tomarmos conhecimento, ouvirmos, sermos exortados, guardarmos as coisas que nessa revelação estão escritas, na certeza que Deus nos entregou a sua palavra e de que o tempo está próximo. Vamos então ao esboço dessa última lição, lição 10, onde nós abordaremos aqui 5 textos. Primeiro texto, a Babilônia religiosa, Apocalipse 17. Segundo termo, a Babilônia comercial, Apocalipse 18. No capítulo 20, terceiro texto, trataremos do milênio, né, e abordando o capítulo 19, a volta de Cristo, o juízo do grande trono branco. Falaremos também do eterno e perfeito estado, Apocalipse 21 e 22. E, finalmente, daremos um sumário geral dos eventos escatológicos, parte 1, e um sumário geral dos eventos escatológicos, parte 2. Abordemos, então, o texto 1.
a grande Babilônia. Apocalipse, capítulo 17. O capítulo 17 de Apocalipse trata do movimento religioso mundial que haverá naqueles últimos dias. Será uma falsa igreja mundial, promovida e apoiada inicialmente pela besta, que é chamado de a grande prostituta, aqui no capítulo 17, verso de número 1. Falemos da grande prostituta. Na Bíblia, religiões falsas são chamadas de prostituição. É uma prostituição espiritual, porque é uma forma de infidelidade a Deus. Naum, capítulo 3, verso 4, Isaías, capítulo 23, verso 17. Assentada sobre muitas águas. Isso é explicado no verso 15, que está escrito, 17, 15, que disse: as águas que visse, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então está explicado o que é as muitas águas. Com a qual fornicaram os reis da terra, Apocalipse 17, verso 2. Isso indica que esse falso movimento religioso se estenderá por todo o mundo. Os que habitam na terra. Trata-se não apenas dos reis, dos grandes, mas dos demais habitantes da terra. Verso de número 3 diz: vi uma mulher, sendo uma visão de uma mulher meretriz, no caso, isso indica um falso sistema religioso, assentado sobre uma besta, que é o falso sistema político. E trata-se da confederação de nações sobre o governo do anticristo. Nesse tempo, a igreja falsa conduz a besta, mas depois esta se virará contra aquela e a destruirá, como vemos no verso de número 16. Diz: e os 10 chifres que visse na besta são os que aborreceram a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão-a no fogo. A besta fará isso para que possa implantar uma nova religião, a adoração a si própria, na segunda metade da tribulação. O falso profeta cuidará disso, tornando obrigatório essa adoração em Apocalipse, capítulo 13, verso 15 ao 17, que ele manda que todos adorem a besta. Na sua testa também estava escrito o nome mistério, Apocalipse 17, verso 5. A palavra mistério, associada à mulher, identifica com ritos religiosos, mistérios das falsas religiões, como magia, ocultismo, indicações de todo gênero, etc. O atual movimento religioso filosófico mundial, denominado Nova Era, também está enquadrado aqui. Mas trata-se também de algo místico, não literal, que é equivalente a sinal. Falemos a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. O nome Babilônia, associado à mulher, indica que a religião predominante durante a grande tribulação será o espiritismo, sobre as mais formas variadas de sua forma. Hoje já se vê indícios disso por toda parte. Diz Jeremias, capítulo 51, verso 7, a Babilônia era um corpo de ouro na mão do Senhor, ao qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Aqui se vê que a Babilônia tem sido a mãe dos falsos sistemas religiosos. A história nos conta que as religiões falsas, que sempre inclui a idolatria, tiveram sua origem com Nimrod e sua mulher Semiramis, no primitivo reino de Babel, dom de Babilônia, Gênesis 10, verso 8 a 10. Nimrod foi o primeiro ditador da história, Gênesis 10,
verso 10 e 11. Também liderou o povo no primeiro ato religioso falso, após o dilúvio, que foi a construção também da Torre de Babel, cujo objetivo, com as demais torres semelhantes, era um culto idólatra. Você pode ler isso no Halley, Manual Bíblico, página 84. Hoje, essas falsas religiões estão no seu auge, o caminho do reinado do anticristo, ocupando-se de práticas ocultas, como magia negra, sessões espíritas, contatos com demônios, milagres, feitiçarias, astrologia e toda sorte de abominações. Falemos das 7 cabeças da besta, Apocalipse 17, verso 9 e 10. Dizem respeito a 7 reis. Já pudemos ver no capítulo 3 o significado do símbolo da besta, de 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças figuram 7 montes e também 7 reis ou reinos, verso 9 e 10. Muitos comentaristas da Bíblia sustentam que os 7 montes refere-se a Roma, que originalmente foi edificada sobre esses montes, e também por ter absorvido uma grande parte do culto idólatra babilônico, ainda hoje visto e disfarçado na própria liturgia da Igreja Romana. A criação do mercado comum europeu em Roma, em 1957, depois da Comunidade Econômica Europeia e, por fim, a União Europeia, pode ser a fase inicial desta confederação de nações. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existente, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, verso 9 e 10. Os reinos que já caíram, podemos dizer que são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. E um existe, no caso, no tempo de João, o Império Romano. Outro ainda não é vindo, talvez trate-se do Império Romano ao ser ressuscitado. E desse 7º reino se levantará o Anticristo, reino que consistirá de uma liga de 10 nações, como vimos. Daniel, capítulo 7, verso 24, diz que aquele reino se levantarão 10 reis. É, pois, uma forma daquele antigo império. É claro, não poderá ser o mesmo. Pode ser aquele que será regido por um único e soberano, e o futuro será por 10 governantes, com suas 10 capitais, que formaram uma confederação de nações durante a tribulação. Dizemos confederação porque num pé os dedos são ligados, conforme Daniel 2:42. Com a formação de 10 estados, estará pronto o palco para a formação do reino do Anticristo, que será o 8º rei, verso de número 11. A área geográfica desses reis é a mesma do antigo Império Romano, isto é, parte da Europa, da Ásia e da África. Há um mapa aí que mostra a expansão do Império Romano do ano 27 a.C. ao ano 395 depois de Cristo. Aborda toda essa região que vai desde a área da Lusitânia, né, onde estão os portugueses, ao norte, Oceano Atlântico, Bretanha, onde está a Britânia, ou a Grã-Bretanha, não é? Germânia, Aquitânia, Mauritânia, que é o norte da África, Cartago, Siracusa, Roma, Macedônia, que é a antiga Grécia, Ásia, que é a cidade de Éfeso, Capadócia, Judéia, Jerusalém, o Egito. Esse é toda a expansão do Império Romano aí no mapa. Falemos da besta, verso 11, isto é, o Anticristo. Ele é o 8º rei, o reino mundial,
Esse reino emergirá do anterior, diz esse verso. Em outras palavras, quando o anticristo assumir o controle dos 10 países, esse será o 8º reino. É uma revelação idêntica à que Deus concedeu a Daniel e encontra-se registrado em Daniel, capítulo 7, verso 24 do seu livro. O anticristo assumirá o controle de 10 países existentes, através de 2 elementos que constituirão seu estratagema: guerra contra país, Daniel 7, 24. Falemos ainda do consentimento dessas nações, Apocalipse 17, verso 13. Esses têm um mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da besta. Talvez, inicialmente, o anticristo faça pactos de não agressão com esses países, os muitos da aliança citada por Daniel em Daniel 9, verso 27. Pode-se referir isto além de Israel. Talvez a diferença entre o 7º e o 8º reino seja o seguinte: o 7º ser construído de países independentes, mas confederados, assim com a União Europeia. E o 8º, composto pelos mesmos países, porém sobre o governo do anticristo. A mulher do verso 16, como já mostramos, é a igreja falsa mundial, com sua religião liberal, atraente e sincretista, que guindará o anticristo ao poder sobre os 10 países, nos primeiros 3 anos e meio, quando os 10 países passarem para o domínio do anticristo, formando seu reino no início dos últimos 3 anos e meio. Eles, juntamente com a besta, destruirão a igreja falsa para que a nova forma de culto tenha lugar da besta. Há 2 características implícitas no símbolo da mulher, no verso de número 18. Primeiro, trata-se de um sistema religioso, Apocalipse 17, verso 1 a 6, e uma cidade onde o falso sistema religioso terá sua sede, Apocalipse 17, verso 18. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a B. Como as religiões falsas são espiritualmente chamadas na Bíblia, vamos lá. As religiões falsas são chamadas na Bíblia de prostituição, letra E. Letra E na 10.1, letra E. 10.2. Fala de um falso sistema político, uma confederação de nações sobre o governo do anticristo. Aqui podemos atribuir as 7 cabeças da besta, letra D. O nome Babilônia, associado à mulher do Apocalipse 17:3, indica uma região, um falso sistema político, uma confederação sobre o governo, é Apocalipse 17:3, que é a Babilônia. Aqui, 10.2, letra C, Apocalipse 17:3. Agora, na 10.3, o nome Babilônia, associado à mulher de Apocalipse 17:3, indica que a religião que predominará na grande tribulação, letra B, o espiritismo, uma espécie de espiritismo, letra B, 10.3. Vamos, 10.4, figuram 7 montes e também 7 reis ou reino, letra D, as 7 cabeças da besta. 10.5, nela estão explícitos um falso sistema religioso, uma cidade onde tal falso sistema será sua sede, letra A, no símbolo da mulher do Apocalipse 17, verso 18, letra A na 10.5. Vamos agora ao texto 2, trataremos aqui a Babilônia comercial e o júbilo nos céus, Apocalipse 18 e Apocalipse 19. Vamos à reconstrução e queda da grande Babilônia, capítulo de número 18. Vamos ler o capítulo 18 do livro do Apocalipse, trata de uma cidade
literal, que será a capital do reino do anticristo antes de ele ocupar Jerusalém. Trata-se de uma cidade literal, pois em Apocalipse 16, verso 19, ela é citada em conjunto com outras cidades literais. Talvez seja construída na área da antiga cidade de Babilônia, que fica às margens do rio Eufrates. Não sabemos, que tudo que indica será uma cidade importantíssima e um notável centro político, comercial e religioso nos últimos dias. É o que revela este capítulo. Há uma grande diferença entre essa Babilônia do capítulo 18 e a do capítulo 17. A do capítulo 17, ela é destruída por homens. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiaram a prostituta e a colocaram desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Apocalipse 17, verso 16. Já a Babilônia do capítulo 18 é destruída por Deus mediante terremoto e fogo. Apocalipse 16, verso 18, 19, verso 18, verso 8. O texto mostra que a cidade, como sendo um centro de demonismo, ave imunda, é sem dúvida mais uma referência a demônios. Ler Mateus 13, verso 4, 19, que roubam a semente, não é assim? A cidade será um centro demoníaco espírita. O versículo de número 11 a 18 do Apocalipse 18 retrata a cidade de Babilônia reconstruída com um colossal centro comercial e financeiro. Atualmente, as coisas até certo ponto encaminham-se para isso. Os povos árabes do Oriente Médio, do dia para a noite, tornaram-se os principais banqueiros do mundo. Esses bancos têm, no momento, a maior reserva de ouro da terra e vão adiante com seus projetos. Essa região possui mais petróleo do que qualquer área do globo terrestre. Esse produto é fruto da exploração do planeta pelo homem e esse extrativismo sustenta a opulência árabe. No verso 19, vemos que a cidade, com todo o seu império, sucumbirá de vez e repentinamente. Mais uma vez, as Escrituras mencionam a feitiçaria de Babilônia, capítulo 18, versículo de número 23. A tua era grande até porque as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Aqui fica bem claro que a capital do anticristo será permeada pelo espiritismo. Por toda parte, escalada preparatória de demonismo está ocorrendo perante os nossos olhos de forma flagrante e lisonjeira. Vamos agora a Apocalipse 19, a volta de Jesus em glória. Antes de Jesus aparecer na glória e poder, é-nos prometido ver a igreja ao seu lado, na glória. Inumerável multidão regozija-se no céu, juntamente com os 24 seres viventes. É um coral gigantesco. Eles intercalam 4 grandes aleluias no seu cântico, no Apocalipse 19, do verso 1 ao 9. Temos aqui, no 19, verso 7, a bodas do Cordeiro. Esse glorioso evento terá lugar no céu após o arrebatamento da igreja. É um encontro que durará para sempre, da igreja com seu Senhor, que a resgatou com seu precioso sangue e a conduziu ao salvo ao lar celestial, apesar das tempestades da vida. É um encontro que não terá jamais separação. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Verso 9, essa ceia ocorrerá no céu, após as bodas do Cordeiro. Ela é diferente da grande ceia de Deus, que vai ser mencionada no verso 17,
como um juízo, não é? Essa grande ceia. A ceia das bodas do Cordeiro tem lugar no céu, Apocalipse 19, verso 1. Ao passo que a grande ceia de Deus tem lugar na terra, sendo dois fatos totalmente diferentes quanto à sua natureza. A volta do rei. Apocalipse, capítulo de número 17, capítulo 19, do verso 11 ao verso de número 21. Nós vamos ter a volta do rei aqui, do rei Jesus que está voltando, né? No nosso livro do Apocalipse, eu vou pegar aqui para você, nesse livro que nós escrevemos, a visão panorâmica do Apocalipse, nós temos várias ilustrações, e uma dessas ilustrações é a do capítulo 19, a volta do rei montado num cavalo branco, não é? A descrição é essa: e vi o céu aberto, verso 11, e é chegado o momento em que todo o universo aguarda a volta de Jesus. Mateus 24, 30 e 31. Se você ainda não adquirir esse livro, adquira. Vai ser de bênção para você. Mateus 24, 30 e 31. Antes dele aparecer, todo o globo verá o sinal da sua vinda, o brilho resplandecente da sua glória, como um relâmpago mundial ao longo de duração e sobrenatural. E da sua boca, da boca dele, assim como no capítulo 1, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, também em Apocalipse 19, verso 15, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, que representa, claro, a palavra de Deus. Leia Hebreus capítulo 4, verso 12, Oséias capítulo 6, verso 5, para ver que essa espada é essa, a palavra de Deus. Efésios também 6, versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, carne multiplicada, verso 18, vemos o desfecho do evento afinal. O Amargedon. Apocalipse, então, 19, verso 19, uma visão antecipada desse local está no Apocalipse 16, 19. Aqui é o fato real. Milhões serão aniquilados por pragas. Vê também Zacarias 14, 12. Outros milhões morrerão atacando uns aos outros. Zacarias 14, 13. Os primeiros ocupantes do lago de fogo, Apocalipse 19, verso 20, são o anticristo e o falso profeta. Eles são homens, pois como tal são tratados aqui. Aqui é uma visão no livro que nós temos, como dissemos, da visão do lago de fogo. E quem primeiro vai ser lançado nesse lago de fogo é as duas bestas, a besta e o falso profeta, do capítulo 13. Então, eles serão os primeiros ocupantes do lago de fogo. São o anticristo e o falso profeta. Eles são homens, pois como tal, tratados aqui, assim virá com poder e grande glória o Filho de Deus. E também o filho de Davi é o cumprimento das promessas divinas de 2 Samuel 7, 16, Lucas capítulo 1, versos 31 e 32, aquilo que Davi foi dito no passado, agora, pois, que vós calais e não fazeis voltar ao rei, 2 Samuel 19, 10. E nos versos 14 e 15, enviará ao rei, dizendo, volta tu com os teus servos. Então o rei voltou. Amém? Vamos aos exercícios. Apocalipse, capítulo 18, trata de uma cidade literal, que será a capital do anticristo, antes de ele ocupar, letra B, Jerusalém. 10, 7, Babilônia aqui é destruída por Deus, letra C. 10, 8,
O glorioso evento que durará para sempre após o arrebatamento da igreja começará com, letra A, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Vamos ao texto 3. Falemos agora de Apocalipse capítulo 20. O milênio e o juízo do grande trono branco. Apocalipse capítulo de número 20. No nosso livro também, como mencionamos, nós temos aqui o juízo do grande trono branco, que é mencionado, né? Esse juízo aqui, olha, a imagem do juízo do grande trono branco. E falaremos também do milênio. O milênio é o esplendoroso reinado de Cristo aqui na Terra por 1000 anos. É um período de preparação da Terra para o estado perfeito e eterno que se seguirá ao milênio. O termo milênio provém do latim e significa literalmente 1000 anos. O milênio, verso 1 ao 6. 6 vezes consta a expressão 1000 anos dos versos 1 ao 7 do Apocalipse 20. O milênio é objeto de muitas profecias através da Bíblia. Verso de número 2 do Apocalipse diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 2. Satanás estará ausente da terra durante o milênio. Essa será uma maneira de Deus fazer o mundo saber que o pecado é mais do que uma influência, mais do que um produto diabólico. Isso provará ao homem que ele peca, mesmo com o diabo ausente. E mais ainda, sobre o governo e influência do príncipe da paz, mesmo que de modo restrito. Pessoas há que culpam Satanás por toda a sua má situação e seus problemas pessoais, ou então culpam Deus por permitir que Satanás existir. Satanás, durante o milênio, é preso. E é uma das maneiras de Deus responder a pergunta que muitos fazem hoje: por que Deus não destrói o diabo? Primeiro, Deus seria casado de prepotente. Segundo, o homem precisa, primeiramente, de uma mudança de coração, isso é, de regeneração espiritual. E depois, importa que ele vai ser solto por um pouco de tempo. Não é? Apocalipse, capítulo 20, verso de número 3. Isso é dito de Satanás concernente ao milênio. Por que é necessário? Ocorre que durante o milênio nascerão multidões que não crerão para a salvação e em seus corações permanecerão inimigos de Deus. Uma vez induzidos pelo diabo prontamente, revelarão esse estado de seus corações. Eles se dobrarão ao governo de Cristo no milênio por causa da vara de ferro. Apocalipse 2, verso 27, Apocalipse 2, verso 15 e Apocalipse 10, 19, verso 15. Porém, a um chamado do diabo, prontamente atenderão, provando assim que a obediência a Cristo era dissimulada e descomprometida. Obedeciam e viviam direito porque eram obrigados a isso, mas eram fingidos. Segue-se que Satanás também será solto por um pouco de tempo, para que fique provado que ele é incorrigível. Após 1000 anos de inatividade, ele em nada mudou. Imediatamente promove uma revolta contra Deus de grandes proporções. É bom que pense nisso aqueles que aqui gostam de revolta, de divisão, de provocar os ânimos, estão fazendo o papel de Satanás. Falemos da primeira ressurreição, verso 4 e 5 do Apocalipse 20. Essa expressão não significa que a ressurreição seja começada aí, mas sim terminada aí a primeira ressurreição. O último grupo de salvos da primeira ressurreição são os mártires da grande tribulação, que são mencionados no verso 4.
Eles ressuscitarão antes do milênio, como os últimos integrantes da primeira ressurreição. São o que nós chamamos rabiscos da colheita geral. A expressão primeira ressurreição ocorre na Bíblia a primeira vez aqui, porque não estará completa sem esses mártires da grande tribulação. Gog e Magog, verso de número 8, são povos do milênio, rebelados contra Deus, lançados em um furioso ataque aos santos daquele tempo. A expressão nada tem a ver com Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39. O juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11 a 15. Ele é assim chamado devido às palavras do verso 11, um grande trono branco. A Bíblia trata de muitos juízos. De um modo de identificar esse que estamos tratando é através do capítulo 20, verso 11, é o juízo dos ímpios mortos, desde o tempo de Adão. Parece que os justos da época milenar não morrerão, porque nesse juízo, ao findar o milênio, só os mortos ressuscitados comparecerão. A vida será extensamente prolongada durante o milênio, como no princípio da história humana, quando o pecado estava apenas iniciando o seu curso. À medida que o pecado se multiplicou, a vida foi encurtada. Os alimentos foram perdendo seu teor nutritivo e o meio ambiente foi se poluindo. Tudo isso, combinado com doenças adquiridas e congênitas e inúmeros outros sofrimentos, reduzir o tempo de vida humana. No milênio, será diferente. As condições, em todos os sentidos, serão maravilhosas. Capítulo 20, verso 12, e vi os mortos. Estarão ali ressuscitados com o mesmo corpo que tinham quando morreram. Isto é mais uma prova de que a morte não é o fim de tudo, mas apenas o fim da vida do corpo aqui na terra. A vida continua no Hades, onde estavam esses mortos, os mortos grandes e pequenos, ali à luz do original, tem a ver com a importância, posição, prestígio e não tamanho ou idade. Pelas coisas que estava escrita no livro, eles são julgados. Refere-se aos livros dos Atos dos Homens. Nada do que se passa deixa de ser registrado ali. Certamente isso é parte do ministério dos anjos. E lemos, verso 13, deu o mar os mortos que nele havia. Há inúmeros cemitérios na terra, onde os mortos estão em túmulos de terra. Mas há multidões que estão sepultadas no mar. Essas pessoas estão em túmulos líquidos. O mar tem sido um imenso cemitério através dos milênios, com naufrágios de navios, centenas foram sepultados no mar. Com ele entregará os seus mortos, talvez secando a um comando de Deus, pois no capítulo seguinte, o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. O certo é que nenhum morto faltará ao chamado do rei. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Inferno aqui é Hades, no original. Casos de tradução como essa só confunde ou dificulta o leitor leigo. Devido traduzir com essa na tradução brasileira, Hades e pronto. A morte deu os mortos que levará, e o Hades, os espíritos. Isso significa que a parte material e espiritual do homem se reunirão para o juízo. A morte e o Hades passaram a existir e a funcionar por causa da obra de Satanás. Agora, terminado o seu papel macabro, irão para o lago de fogo e enxofre, ordenado por aquele que tem as chaves de ambos, isto é, da morte e do Hades. Apocalipse 1, verso 18, Jesus. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 13. Esse julgamento não é coletivo,
mas sim individual. Não haverá injustiça. Primeiro, porque o juiz é perfeito em justiça. Segundo, porque o julgamento será conforme as obras de cada um. Assim sendo, o grau de castigo de cada um variará. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 10.9, meio pelo qual Deus fará o mundo saber que o pecado é mais do que uma influência. Aqui é letra C, a ausência de Satanás da terra durante o milênio. 10.10, o homem pecará ainda que sobre essas circunstâncias, aqui na ausência do diabo e sob o governo e a influência do príncipe da paz. Mesmo assim pecará. 10.11, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui é letra E, Satanás após o milênio. 10.12, povos do milênio rebelados contra Deus, assim será a reação de Gog e Magog. Letra B, investida de um furioso ataque aos santos. E 10.13, a morte dos corpos que levarem o Hades, espíritos que com esse propósito, o material e espiritual, se reunirão para juízo. Letra D. Letra D. Vamos ao texto 4, Apocalipse 21 e 22, falando do eterno e perfeito estado e assim encerrando o livro do Apocalipse. Apocalipse 21 e 22. Agora haverá um novo começo, uma nova ordem universal. Com o estudo do capítulo 21 e 22 do Apocalipse, chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. Isso para os homens, porque Deus é eterno quanto ao passado e ao futuro. Isso é também uma linguagem humana, porque para Deus só existe o eterno presente. Ele é o eterno eu sou. O nosso tempo é uma partícula da eternidade e como o ciclo da história humana acabou agora. Ao mesmo tempo, começou a feliz eternidade para os filhos de Deus. O pecado já foi julgado diante do trono branco. Satanás e todos seus seguidores já foram para o lago de fogo, que é o seu lugar definitivo. Deus agora estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e uma nova cidade, a nova Jerusalém. E faz nova todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. Eis que faço nova todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Não se trata aí do céu como habitação de Deus, mas como espaço sideral entre o céu e a terra. Satanás operava nesse espaço e o contaminou. O homem também tem poluído esse espaço com gases químicos, resíduos de combustíveis, satélites e veículos espaciais. Cada vez mais o homem se lança ao espaço. Já passado. É no original parashonai e significa passar de um estado para outro. Não significa aqui aniquilação, como alguns creem. O mesmo termo original é usado pelo Espírito Santo em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 13, onde está explicado como se dará isso. A terra voltará ao seu estado de perfeição original, como era antes da entrada do pecado. Apocalipse 21, 9 e 10, lemos: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Almeida, Revista Atualizada. A noiva aqui é a igreja de Cristo, que habitará na Santa Jerusalém, verso 10. O sentido é que os salvos vão habitar na Nova Jerusalém. O versículo 2 fala da cidade ataviada
como noiva adornada para seu esposo. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 20, verso 10. Isso também está dito no verso de número 2. A cidade não será o céu. O texto bíblico afirma que ela descia do céu. O céu, a habitação de Deus e dos anjos, fica onde está. A cidade é preparada que desce para a terra, a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra para sempre. A expressão trono de Deus e do Cordeiro, que é mencionada 2 vezes em conexão a essa cidade. Nós temos também aqui no nosso livro uma imagem dessa cidade que será cúbica. Essa é a imagem da cidade santa, não é? Ela é mencionada aqui. Essa nova Jerusalém é a capital de Deus aqui na terra e ela será para sempre. A expressão trono de Deus e do Cordeiro, que é mencionada 2 vezes com essa cidade, Apocalipse 22, verso 1 e verso 3, trono quer dizer que fala da regência, do governo. No milênio, essa cidade pairará nas alturas, acima da Jerusalém terrestre, mas no perfeito estado eterno, ela descerá até a terra, a nova terra, e será sem pecado. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Apocalipse 21, verso 22. Na nova Jerusalém não haverá santuário, mas no céu sim, de acordo com Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 16, 17. As nações, mencionada em Apocalipse 21, verso 24, isto fala das nações remanescentes na terra durante o milênio. O capítulo 22 apresenta-nos a descrição do eterno e perfeito estado da nova terra e dos salvos que nela habitarão. No lar dos remidos não haverá qualquer das mazelas que atormentam os atuais habitantes da terra. Lá já não haverá mais tristeza, fome, sede, doença, dor, morte, choro, todas essas coisas, pecado, ignorância, guerras, problemas sociais, carestia, preocupação, medo, angústias, assaltos, roubos, maus vizinhos, maus colegas, falsidade, corrupção, perversidade, abusos de qualquer natureza, depravação, mundanismo e coisas semelhantes. Que glória não será essa nova Jerusalém? Haverá salvação após a morte? Não. É o que mostra o Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Não haverá mudança na condição da pessoa após a morte. O versículo mostra que a injustiça e a imundície serão eternas no inferno. A santidade também será eterna nos céus. A lista do Apocalipse 22, verso 15, juntamente com a do Apocalipse 21, verso 8, enumera pessoas que não entrarão na santa cidade de Deus. É evidente que não se trata de uma lista completa. Tanto no Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 18, verso 23, Apocalipse 9, verso 21, há um tremendo aviso para feiticeiros, macumbeiros, enfim, espíritas de toda a classe, para que abandonassem suas práticas e crenças e venham para o Salvador. A palavra Deus adverte que ficarão de fora. Aqui na terra, a justiça humana isola da sociedade o indivíduo culpado de crimes e de outros delitos.
na prisão, ele padece a pena de seus crimes, além do isolamento da sociedade. Havemos de crer ou esperar que a justiça divina seja inferior? No entanto, o diabo põe na mente de muita gente a firme convicção de que Deus é Pai de todos, um Pai amoroso e que não lança ninguém no inferno, e que no fim tudo dará certo. Ele sempre dará um jeitinho para que todos que creem nisso estejam enganados. E quem crê nisso está enganado. A palavra de Deus adverte que ficarão de fora. Chegou o momento da final separação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, verso 16. O livro do Apocalipse começa e termina com o nome humano e terreno do Redentor Jesus. Esse maravilhoso nome está ligado à sua encarnação e união com a humanidade para operar a sua redenção e proporcionar-lhe a felicidade eterna nas mansões celestiais. Só para mencionar o que acabamos de dizer, Apocalipse capítulo 1 começa a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Apocalipse 22, versículo 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O nome Jesus aparece tanto no primeiro verso como no último do Apocalipse. E o nome Jesus também aparece tanto em Mateus 1, como no Apocalipse 22, verso 21. Bom, com isso concluímos o livro do Apocalipse, mas ainda não concluímos essa lição. Nós vamos ainda estudar mais 2 textos, onde vamos procurar colocar em ordem os eventos escatológicos, para que você, aluno, tenha uma lista dos eventos. Vamos aos exercícios dessa lição. Marque C para certo e E para errado. 10:14. Para Deus só existe o eterno presente. Ele é o eterno eu sou. Certo. 10:15. Apocalipse 21 fala-nos do novo céu, nova terra, nova cidade, a nova Jerusalém que Deus estabelecera. Certo. 10:16, Apocalipse 21, verso 9 e 10, menciona apenas o Cordeiro. 21, 9 e 10 menciona, está errado, menciona a esposa, a noiva do Cordeiro. 10:17, a cidade onde os salvos irão habitar, descerá do céu e será capital Deus aqui na terra para sempre, certo? 10:18, Apocalipse 22, verso 11, trata de quanto a injustiça como a imundície serão eternas no inferno e a santidade também o será, mas no céu, certo? Vamos agora ao texto 5, um sumário geral dos eventos escatológicos. Aqui é a parte 1, texto 6, trataremos a parte 2. Fazendo um estudo comparativo dos livros de Daniel, do Apocalipse, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Pedro, Zacarias, Joel e dos capítulos e outros livros como Mateus 24 e 25, Ezequiel 38 e 39, permite-nos organizar um sumário geral cronológico dos eventos que estão para acontecer a partir do rapto da igreja para o céu. Não se pode aqui ser dogmático nesse assunto, como sendo donos exclusivos da verdade. Muitas passagens escatológicas são de difícil harmonia e de interpretação, mesmo para os mais abalizados doutores em escatologias no assunto. É evidente, pois, que o calendário profético para o estudo aqui apresentado não é algo final, não é, nem completo no campo escatológico, pelas razões que já expomos, que em termos de escatologia é difícil tratar.
Mas estudos de maior iluminação do Espírito, através da palavra profética, adicionarão novos detalhes que enriquecem tal conhecimento. Vejamos a seguir um sumário dos assuntos escatológicos, qual o calendário da profecia. O primeiro assunto escatológico que cremos que dará início como um efeito dominó a todos os demais será o rapto da igreja, também chamado na Bíblia de arrebatamento. Consiste dos santos ressuscitados e dos salvos vivos transformados, todos transladados para o céu por Jesus. O arrebatamento terá lugar no céu, nas nuvens, de acordo com 1 Coríntios 15, verso 51, 1 Tessalonicenses 4, verso 14 a 16. Segundo, haverá o julgamento da igreja, chamado Tribunal de Cristo, para recebimento de galardões. Essa é uma evidência disso. A essa altura dos acontecimentos, o linho fino das vestes da igreja são justiça dos santos. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Portanto, resultado do julgamento no tribunal de Cristo, temos 2 Coríntios, capítulo 15, verso 10, Romanos, capítulo 14, verso de número 10. Depois do tribunal de Cristo, no céu se dará as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos 7 a 9. As bodas ocorrerão entre o arrebatamento e a revelação pessoal de Jesus em glória. A evidência disso é que ao descer o Senhor as bodas já ocorreram, como se vê no Apocalipse 19, versos 7 e 9, como no Apocalipse 19, versos 11 e 14. Assim, enquanto os juízos divinos caem sobre a terra durante grande tribulação, nos céus a festa, as bodas do Cordeiro. Segundo, então, a festa, as bodas do Cordeiro. Quarta coisa que ocorrerá: retirada daquele que restringe o pecado. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 10. Aqui, muitos teólogos não concordam. Uns acham que a retirada do que restringe o pecado é o Espírito Santo. Portanto, vai tratar do afastamento do Espírito Santo ou a ação restrita do pecado. O pecado e seus males terão livre curso. A operação do Espírito Santo na salvação dos pecadores continua. Evidente, como está claro no livro do Apocalipse, vai haver salvação. Então, o que é retirado aqui ou afastado é a restrição do pecado pelo Espírito Santo. Vamos ao quinto, o surgimento do anticristo no cenário mundial. Apocalipse 13, verso 1 e 2. O início da carreira do anticristo será algo insignificante. Ele é dominado por um chifre pequeno, Daniel, capítulo 7, verso 8. Mas logo depois, uma demonstração de força, ele derrubará 3 reis, isso é, ocupará 3 países, Daniel 7, verso 24, e prosseguirá na escala do poder, tornando-se governante de uma confederação de 10 países, Daniel 7, 24 e Apocalipse 17, 12. Vai haver o surgimento do falso profeta. O anticristo é a besta do Apocalipse 13, 1 a 8, que sobe do mar. Será um líder político, um ditador mundial. O falso profeta será seu ministro de cultos, que estará à testa da igreja mundial de Satanás. Apocalipse 13, verso 11 ao 16. Falemos ainda do pacto de 7 anos do anticristo com Israel. Essa nação será então forte, a ponto de o anticristo fazer um pacto com ela. A princípio, Israel gozará das imunidades e reconstruirá seu templo, reiniciará a prática dos sacrifícios,
Daniel 9, verso 27. Após os primeiros 3 anos e meio, o anticristo anulará o pacto e começará a perseguir os judeus. Vamos ao 8º, os juízos do céu sobre os 7 selos do Apocalipse 6. A essa altura dos acontecimentos, a terra estará sendo atingida em cheio pelos juízos divinos sobre os 7 selos do capítulo 6 do Apocalipse, a saber, primeiro selo, o anticristo e seu falso milênio através de uma paz e um progresso ilusório, Apocalipse 6:2. Ele se apresenta como o salvador do mundo, é o primeiro selo. Segundo selo, guerra através da terra e muito sangue é derramado à medida que o anticristo galga o poder sobre as nações, Apocalipse 6, verso 4. Terceiro selo, fome mundial sem precedentes, resultando de guerra e de suas consequências, Apocalipse 6, versos 5 e 6. Quarto selo, 1/4 da população da terra é aniquilada por fome, peste e guerra, Apocalipse 6, verso 8. Quinto selo, mártires e mais mártires surgirão nesse tempo. Esses são mártires da grande tribulação, Apocalipse 6, verso 9 a 11. Sexto selo, catástrofes físicas nos céus e na terra. Um grande terremoto fará a terra tremer. Fumaça e cinza escurecerão o sol. Apocalipse 6, verso 12 e 13. Joel, capítulo 2, verso 30 e 31. Deus será visto no seu trono de juízo, o que apavorará os ímpios. Apocalipse 6, verso 14 a 17. Esse é o fim dos 3 primeiros anos e meio da tribulação. Sexto selo. Sétimo selo. Acha-se no capítulo 8, verso 1 a 5 do Apocalipse, está relacionado à nova catástrofe na terra e comoções no céu. Vamos ao ponto 9, as 2 testemunhas e sua missão. Isso também ocorrerá nos primeiros 3 anos e meio do pacto do anticristo com Israel, Apocalipse, capítulo 11, versos 3 ao 12. Comparando-se com Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, com Mateus 17, verso 12 e 13, chega-se à conclusão que uma das testemunhas, de acordo com o autor desse livro, pode ser Elias, como alguns dizem, outros não concordam com essa posição. Vamos à 10ª. Os 144 mil judeus salvos em Israel, Apocalipse 7, verso 4, dentre as 12 tribos para testemunharem na terra, parece que na primeira metade também da grande tribulação, e mais tarde eles aparecem no céu triunfantes, Apocalipse 14, verso 1 a 5. 11. O anticristo continua se fortalecendo à frente do bloco 10 nações. 12. O bloco de nações do norte, chamado de Gog e Magog, também continua com as suas provocações e desafios, logrando adesões de nações do antigo mundo bíblico. 13. A falsa igreja mundial continuará se projetando com a união de todas as religiões, espécie de ecumenismo com espiritismo. 14. O evangelho do reino será pregado em toda parte pelos judeus salvos, Mateus 24, 14, e também o anjo que aparece pregando o evangelho do reino. 15. Gog e Magog invadem Israel. Um bloco de nações, possivelmente encabeçado pela Rússia, invade Israel, mas é destruído sobrenaturalmente por Deus. Aqui, a Batalha do Armagedon, de Ezequiel 38 e 39. Hoje só se fala em conflito entre o leste e o oeste, entre o norte e o sul. 16. O anticristo romperá o seu acordo com Israel e começa a perseguir os judeus, segunda metade da grande tribulação. Ele colocará uma imagem no templo e exigirá sua adoração. Talvez nesse tempo que ele será mortalmente ferido
e logo a seguir curado pelo poder satânico. Apocalipse 13, verso 3. Estabelecerá seu palácio em Jerusalém. Daniel, capítulo 11, verso 45. 17. A falsa igreja mundial, sobre a égide do anticristo, predominou na terra por 3 anos e meio, será destruído pelos 10 países sob a chefia do próprio anticristo. Apocalipse 17, versos 16 a 18. Em seu lugar surgirá imediatamente a adoração compulsória à besta, promovida pelo líder religioso denominado falso profeta. O termo falso profeta implica em religião, Apocalipse 13, verso 8 e Apocalipse 11, 17. Uma vez destruída a super-igreja na metade da tribulação, o único culto permitido será a adoração à besta, Apocalipse 13, verso 8. Sistemas integrados cada vez mais sofisticados controlarão a população da Terra, de modo que quem não adotar a nova religião não poderá nem comprar nem vender, seja para sustento da família, seja para comerciar. As 2 testemunhas serão mortas no início desse período e ressuscitarão à vista de todos e ascenderão ao céu. Apocalipse 11, verso 3 a 12. 18. Talvez seja nesse tempo que os 144 mil judeus serão martirizados, como dá a entender no Apocalipse 14, verso 1 a 3. De igual modo serão martirizados os gentios que professam a fé em Cristo. Apocalipse 7, verso 9 a 14. Talvez por isso o testemunho do evangelho venha a diminuir e os anjos reforçarão esse trabalho. Apocalipse 14, verso 6 e 7. Mais juízo sobre a terra, sobre as 7 trombetas. Primeira trombeta, saraivada, fogo, sangue sobre a terra. 1/3 da vegetação é destruída. Apocalipse, capítulo 8, verso 7. Segunda trombeta, algo como uma grande montanha cai no mar e 1/3 da vida marinha e das embarcações é destruída. Apocalipse 8, verso 8 e 9. Terceira trombeta, rios, fonte de água são contaminados. 1/3 da água da terra é poluído. Apocalipse 8, verso 10 e 11. O que certamente contribuirá para a posterior secagem do Eufrates, conforme Apocalipse 16, verso 12, que é o derramar da 6ª taça da ira de Deus. Quarta trombeta, escuridão na terra, desaparece 1/3 do brilho do sol, da lua e das estrelas. Apocalipse 8, verso 12. Quinta trombeta, invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra serão atormentados durante 5 meses e nesse tempo a morte se retirará durante 5 meses. Apocalipse 9, verso 1 a 11. Sexta trombeta, uma horda de cavalos e cavaleiros infernais, isso é, seres infernais, invade a terra, comandada por 4 anjos decaídos e até então junto ao rio Eufrates. João diz que o número deles é de 200 milhões, literalmente no original. 1/3 da população da terra é exterminada. Apocalipse 9, versos 13 a 21. Sétima trombeta, essa introduz os últimos e mais severos juízos de Deus sobre o reino do anticristo, sobre as 7 taças da ira de Deus. 20º, uma grande multidão de israelitas fiéis fugirá para os montes do deserto de Edom, no sul de Israel, onde estará protegida da destruição. Mateus 24, verso 16, Apocalipse 12, verso 6. Elias, aí protegido no passado, pode ter sido figura também desse episódio. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O rapto da igreja, também chamado arrebatamento, consiste, letra E,
dos santos ressuscitados e dos vivos transformados. 10:20, as bodas do Cordeiro ocorrerão entre o arrebatamento e a revelação pessoal de Jesus em glória, letra B. 10:21, o falso profeta será, letra C, ministro dos cultos do anticristo. 10:22, Gog e Magog invade Israel, em outras palavras, letra B, possivelmente a Rússia e os seus aliados. 10:23, para se proteger, uma grande multidão de israelitas fugirá, letra C, os montes do deserto de Edom. Vamos continuar ainda o sumário geral dos eventos escatológicos. Nós cobrimos 20 pontos, a parte B, agora vamos continuar. 21. Os últimos juízos divinos sobre o mundo, relacionando-se às 7 taças da ira divina, descritas no Apocalipse, capítulo 15, 16. São flagelos e catástrofes aqui em escala mundial e de efeitos destruidores jamais conhecidos. Primeira taça, chaga maligna sobre os adoradores da besta, Apocalipse 16, verso 2. Segunda taça, o mar inteiro contaminado e tornado em sangue e o desaparecimento da vida marinha, Apocalipse 16, verso de número 3. Terceira taça, rios e fontes e águas e fontes contaminadas, Apocalipse 16, versículo de número 4. Esse juízo decorre do derramamento de sangue pelos homens acima dos milênios. No nosso livro, nós também temos a ilustração dessas taças caindo. Vamos à quarta taça, aumento da temperatura do sol queimando os homens, Apocalipse 16, verso 8 e 9. Esse castigo resulta em blasfêmia das massas em vez do arrependimento. Quinta taça, trevas reais, que envolve o reino do anticristo, Apocalipse 16, verso 10 e 11. Esses juízos acarreterá problemas imprevisíveis em suas administração, seu reinado e seus negócios, mas blasfêmias em massa por parte da humanidade em vez de arrependimento. Sexta taça, o rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da batalha do Armagedon. Esta secagem agilizará o avanço dos exércitos do Oriente na sua marcha contra Israel. Espíritos demoníacos iniciarão as nações que esta instrumentalidade de Satanás concentrarão seus exércitos em Israel. A essa altura, já está plenamente conscientizado de que o Senhor está para descer. Os estrategistas de guerra concluirão que o poderio combinado dos exércitos do mundo inteiro destruirá Israel e o próprio Deus. A loucura do homem causada pelos demônios os levará a esse ponto. Seu alvo principal é Jerusalém. O grosso das tropas ficará em Armagedon, ao norte de Israel, Apocalipse 16, versos 14 ao 16, e parte também em Edom, no sul, Isaías, capítulo de número 34, versos 5 e 8, e Isaías 63, verso 1 e 6. Sétima taça, um terremoto mundial convulsionará violentamente toda a terra, anunciando o fim do mundo. Apocalipse 16, versos 17 a 21. Espetaculares mudanças ocorrerão na superfície da terra, destruindo cidades, aplanando montanhas, elevando planícies e alterando todo o contorno dos mares. 22. A quase destruição de Israel. Os judeus lutarão desesperadamente. Será grande o morticínio em Israel.
Zacarias capítulo 13, verso 8. A capital, Jerusalém, será tomada com requintes de perversidade, vandalismo e abusos contra a população, especialmente contra as mulheres. Zacarias capítulo 14, verso 2. Quando não houver mais esperança e salvação para os judeus, eles clamarão a Deus. Isaías 64, verso 1 a 12. E nesse momento, Jesus descerá visivelmente com seus santos. Todos verão isso. Apocalipse 1:7, Judas, verso 14. A presença e a palavra da boca do Senhor eliminarão num só instante os exércitos do anticristo. Apocalipse 19, verso 11 a 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Eventos geofísicos. No momento em que Jesus tocar o Monte das Oliveiras, esse se dividirá no meio, na verdade em 4 partes, uma parte para o leste, outra para o oeste, outra para o norte e para o sul, produzindo um grande vale, Zacarias 14:4. Certamente toda a área de Jerusalém e cercanias se tornarão em planície, ficando Jerusalém num planalto, uma vez que da fonte que brotar em Jerusalém, águas correrão para o Mar Morto e para o Mar Mediterrâneo. O Mar Morto, que atualmente não há vida, será um viveiro de peixes, será curado. Ezequiel 47, verso 8 a 12. O julgamento das nações viventes. Os que escaparem da tribulação serão agora julgados. A base do julgamento será a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus, os judeus. Nações serão poupadas e ingressarão no milênio. Nações serão destruídas ali mesmo, isto é, os seus habitantes serão eliminados. Aqui é chamado julgamento das nações, mencionado em Mateus 25, versos 31 a 46. O final da carreira do anticristo e do falso profeta. Serão imediatamente lançados no lago de fogo e enxofre após a descida de Jesus à terra. O remanescente judaico que escapar de arrebatamento. 2/3 dos judeus morrerão na investida destruidora das forças do anticristo. O terço remanescente se arrependerá, aceitando Jesus como seu Messias. Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9, Zacarias capítulo 12, verso 10. Esse remanescente constituirá o núcleo dos filhos de Abraão, que ingressarão no milênio em seus corpos mortais, iniciando, assim, o reino milenar do Messias. Gerarão filhos carentes de salvação, uma vez que a salvação não é transmissível. Satanás aprisionado, o agente divino para isso certamente será o arcanjo Miguel. Apocalipse 20, verso 1 e 3. 28. O reino milenar de Cristo. Apocalipse 20, verso 4 a 6. Ingressarão no milênio as nações que foram poupadas no julgamento das nações, bem como os judeus que escaparam da campanha do Armagedon. Zacarias 13, verso 8. O milênio será o glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, prevalecendo nele justiça e paz. O final da carreira macabra de Satanás, Apocalipse 20, versos 7 a 10. Sua carreira nefanda termina aí. Após um rastro de muitos milênios de males de toda espécie perpetrados contra a humanidade. O juízo final, Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Todos os mortos ímpios ressuscitarão aqui e serão julgados conforme suas obras e enviados para o seu destino eterno, o lago de fogo e enxofre. Nessa ocasião, a morte também encerrará sua missão. Apocalipse 20, verso 14. Novos céus e nova terra. Apocalipse, capítulo 21 e 22. Aqui o pecado terminou o seu curso.
Os salvos já estarão glorificados. Os perdidos estarão no seu lugar, o lago de fogo. O inferno também é lançado no lago de fogo. Céus e terra serão renovados. Tornar-se-á como era no princípio, sem pecado e mal. Então, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, verso 28. E para sempre continuará o eterno e perfeito estado. Exercícios. Associa a coluna A de acordo com B. 10:24. Chagas malignas sobre os adoradores da besta. Aqui é a letra C, o derramar da primeira taça. 10:25. O aumento da temperatura do sol queimando os homens. Aqui é o derramar da quarta taça, letra E. O rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da Batalha do Armagedon, letra B. O derramar da sexta taça. 10:27. Quando Jesus tocar o Monte das Oliveiras, ocorrerá este fenômeno. Aqui será a letra A, abertura imediata de um grande vale. Letra A na 10:27. 10:28. Após a descida de Jesus à terra, o anticristo e o falso profeta sofrerão este juízo. Aqui serão, letra D, serão imediatamente lançados no lago de fogo e enxofre. 10:29, o arcanjo Miguel será responsável por essa incumbência divina. Letra F, aprisionar Satanás por 1000 anos. Vamos à revisão da lição de número 10, revisão da lição 10:30. Apocalipse 17 trata do movimento religioso mundial que haverá nos últimos dias por meio de uma falsa igreja mundial, apoiada inicialmente aqui pelo anticristo, letra D, 10:30, letra D. 10:31, Apocalipse 19, verso 11 e 21, fala do momento aguardado por todo o universo, a volta do rei. Antes dele aparecer, todo o globo verá o sinal da sua vinda. Aqui, letra B, o brilho refulgente da sua glória. 10:32, o juízo do grande trono branco diz respeito. O juízo do grande trono branco diz respeito, letra C, aos ímpios mortos desde o tempo de Adão. 10:33, na Nova Jerusalém descida do céu, aqui não haverá templo, letra B, não haverá templo. 10:34, o anticristo, embora denominado chifre pequeno, logo ocupará 3 países após derrubar aqui 3 reis, letra A, 3 países, 3 reis. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 10 e concluímos também os livros apocalípticos. O aluno da ETAD já deve procurar pedir a sua próxima matéria para que você possa realizar, então, mais uma matéria do curso básico da ETAD. Vamos agora à revisão do teste 5. Preste bem atenção nessa revisão para você ser bem sucedido no seu exame, que vai estar o link lá no WhatsApp do aluno para você fazer. Não faça o teste sem ouvir essa revisão. Vamos lá. Primeiro, por que o anticristo é chamado de besta? E a resposta é, letra D, por sua oposição a Cristo e por querer imitar Cristo como Salvador da humanidade. Então, número 1, o anticristo chamado de besta. Letra D, por sua oposição a Cristo e por querer imitar Cristo como Salvador da humanidade. 2, qual é o papel do falso profeta em relação à primeira besta? E a resposta é D, promover uma religião universal em seu favor. Então, 1 é D, 2 é D.
3. Qual é o local onde os 144 mil judeus selados são vistos junto ao Cordeiro? E aqui a resposta certa é Sião, no Monte Sião. Letra C. Monte Sião. C. 4. Qual é a mensagem proclamada pelo anjo em meio aos juízos daqueles dias? E aqui é a letra E. O chamado para se arrepender e o anúncio do estabelecimento do reino de Deus na terra. O chamado para se arrepender e o anúncio do estabelecimento do reino de Deus na terra. 4e. 5. O que representam as duas ceifas? 5, letra C. Ceifas de ímpios para o justo juízo. 5, ceifa de ímpios para o justo juízo. 6. Qual desastre natural imediato ocorreu logo após o derramamento da última taça? Letra E, um grande terremoto. Letra E, um grande terremoto que vai afetar tudo. Letra E. 7. Quantas pragas estão contidas dentro das 7 taças derramadas? E aqui é 7, são 7 taças, 7 pragas. Letra C, 7C. Vamos à 8ª. Qual é o símbolo utilizado para representar a igreja falsa mundial? Letra C, uma mulher. Uma mulher. 9. O que simboliza as bodas do Cordeiro? Letra E, um encontro eterno da igreja com seu Senhor no céu. O encontro eterno da igreja com seu Senhor no céu. 10. Durante o milênio, Satanás será, letra C, aprisionado e incapaz de exercer sua influência sobre a humanidade. 10, letra C. 11. O que identifica o juízo do grande trono branco? 11, letra C. O juízo dos ímpios mortos desde o tempo de Adão. Letra C. O juízo dos ímpios mortos desde o tempo de Adão. 12. Qual é a afirmação em relação à possibilidade de salvação após a morte? 12, letra C. Não há possibilidade de salvação após a morte. 12, não há possibilidade de salvação após a morte. 12C. 13. Qual é o evento que envolve a ressurreição dos santos e a transformação dos vivos, sendo todos levados para o céu por Jesus? 13, letra C. O arrebatamento da igreja. 14. O que será promovido pelo falso profeta após a destruição da falsa igreja mundial? 14, letra C, adoração à besta. 14, letra C, adoração à besta. 15, qual é o objeto dos últimos juízos divinos sobre o mundo? 15, letra C, as taças da ira de Deus. E 16, para encerrar, o que acontece ao final da carreira do anticristo e do falso profeta? Letra C, são imediatamente lançados no lago de fogo e enxofre. Bom, com isso concluímos mais uma lição, mais um livro do curso da ETAD, livros apocalípticos. O aluno deve procurar a secretária, fazer a sua inscrição para a próxima matéria e assim continuar estudando até obter o seu certificado de teologia básica. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato, faremos a sua matrícula e ao fazer a sua matrícula você terá acesso à plataforma digital da ETAD, onde você vai encontrar todo o material didático para você estudar, responder essas questões que nós aqui corrigimos. Você também terá acesso ao WhatsApp do aluno, onde terá acesso aos vídeos, né? Terá acesso também ao link da prova para você fazer a sua avaliação. É preciso ser avaliado para obter o seu certificado. Note que eu acabei de fazer a revisão do teste, você prestou atenção, você vai ser bem sucedido no teste, não há razão para ser reprovado.
não é? O propósito aqui não é reprovar ninguém, mas sim ensinar a palavra de Deus, e você pode obter, assim, o seu certificado, mas tem que fazer a avaliação e tem que estudar, não é? Importante estudar e aprender. Acione também o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Lá, no nosso canal, ao clicar na foto redonda, vai aparecer um menu, clica no playlist, e ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.200 vídeos para você, 7.300 vídeos para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.